Graça e paz, que a paz do nosso Deus esteja com todos vós, no nome do Senhor Jesus. Hoje gostava de falar sobre a imagem e semelhança de Deus referida na palavra de Deus, por causa da má interpretação e às vezes as alegorias que surgem em volta desse texto. Porque alguém disse que nós temos que nos vestir bem, temos que nos apresentar bem, temos que ser abençoados, prósperos, porque nós éramos a imagem e semelhança de Deus. E isso mostra claramente que ele percebeu muito mal o texto, tirou do contexto e o conhecimento dele é alegórico sobre o que o texto realmente diz, não é? Vamos então lá o que o texto fala em Gênesis 1, no seu versículo 26, não é? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é? Aí ele diz o que é isso. Tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, não é? Então a imagem e semelhança de Deus ali é Deus dá poder ao homem. Poder, características próprias, poder sobre os animais, não é? Dar ao homem algo que os outros seres não tinham. É Deus dividir ou colocar no homem alguns dos atributos de Deus, não é? A imagem e semelhança aqui são os atributos, alguns dos atributos de Deus que são compartilhados ou que Deus dá ao homem, como a lei moral, fazer o homem um ser moral como Deus, capaz de decidir, não é? Raciocinar, analisar, amar. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus nisso, que Deus vai nos dar o poder e o poder sobre tudo, sobre toda a criação que Deus tinha, nos colocar responsável por tudo isso e compartilhar conosco atributos do próprio Deus. Então, é aqui que nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é física. Okay? Então, usar alegoricamente ou interpretar essa passagem dessa forma que nós temos que ser porque achamos que Deus é como nós. Não, Deus, a Bíblia deixa bem clara que Deus não é homem. Se nós compreendemos essa passagem dessa forma, então a Bíblia estaria a se contradizer. E a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Se você não compreende uma passagem que está na Bíblia, pode ter certeza que em outra passagem a Bíblia esclarece. A Bíblia interpreta a si mesmo. Não podemos... a Bíblia tem alegorias sim, mas não podemos ler todos os textos da Bíblia de forma alegóricas e tirar interpretações equivocadas ou tirar fora de contexto. Senão vamos cair nesses erros, amém? Achar que Deus é homem. A Bíblia deixa bem claro, Deus não é homem. Logo, Deus não é como tu, não é como eu, não tem cabeça, não tem pés. Quando a Bíblia... refere-se, às vezes, se calhar é por isso que muita gente confunde, porque há figuras de linguagem na Bíblia em que referem a Deus como a mão de Deus, o braço de Deus, o pé de Deus, não é? E as pessoas então confundem isso, achando que Deus é homem, que ele tem pé, tem cabeça. Não, ali a linguagem é uma linguagem antropomórfica, ok? É uma linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? É atribuir a Deus certas formas ou características humanas, como por exemplo a boca de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a mão de Deus, entende? Isso é uma linguagem antropomórfica, é atribuir a Deus essas características que são humanas, ok? Em outro momento você vai ver que a Bíblia vai usar uma outra figura de linguagem que é antropopática, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, como por exemplo a ira de Deus, a alegria de Deus, o arrependimento de Deus. Então isso são linguagens humanas para a nossa própria compreensão, que a Bíblia usa, que Deus usa para a nossa própria compreensão. Não quer dizer que Deus seja isso, amém? Deus não é homem, ele não tem cabeça, não tem pé, não. Deus é um espírito puro. Amém? Então isso precisa ficar claro. Nós temos que ler a Bíblia dessa forma, entender isso, que essa linguagem para a nossa compreensão. Deus é tão grande e tão poderoso que nós só podemos às vezes usar a imaginação para certas coisas, amém? Então, Deus não é homem, ele não é como tu, não é como eu, não tem cabeça, não, Deus é um espírito puro, é muito mais elevado do que aquilo que nós imaginamos, amém? Então, a imagem e semelhança de Deus não é física, nós não somos fisicamente parecidos com Deus não é como nós fisicamente, por isso é que
essa luta e essa loucura de achar que Deus é branco, negro ou isso, é exatamente por falta dessa compreensão aqui bíblica. Então, para o irmão que falou isso, aqui vai a explicação. Espero que você tenha compreendido, que tire logo isso da sua cabeça. Deus é um espírito puro, amém? Nós não somos imagem e semelhança de Deus fez, nós somos imagem e semelhança de Deus naquilo que Deus colocou em nós. Nos fez uma alma vivente e nos deu características que os outros seres não têm, amém? Por exemplo, a lei moral. E um bom exemplo para compreender isso é que essa lei moral, ou os 10 mandamentos, se você quiser, elas estão gravadas em todo homem, seja ele cristão ou não cristão, seja ele crê em Deus ou não crê, está dentro de nós, porque Deus deu essa característica a todo mundo. Por isso é que temos esse discernimento, essa moralidade para julgar as coisas, para discernir o que é certo, o que é errado. O padrão sempre é Deus. Então, concluímos dizendo que não, nós não somos a imagem e semelhança de Deus de forma física, ok? Então, não devemos usar essas alegorias ou essas comparações para achar que Deus é como nós, que Ele é de forma física, achar que Deus se atrai pelas coisas físicas. Não, Deus é um espírito puro. É a imagem e semelhança de Deus, repito, são os atributos, o poder que Deus deu ao homem de dominar a sua criação e os atributos que Ele deu fazendo do homem um ser moral. Amém? Espero que isso tenha ajudado, que você possa buscar Deus em espírito e não na carne, não achando que Deus é como nós. Não humaniza Deus, não pensa que Deus vai entender e viver os seus sentimentos dessa forma, ok? Deus vai compreender dessa forma. Não, Deus é um espírito puro, é muito mais elevado que isso, amém? Então, que Deus abençoe, espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, claro, estaremos aqui para ajudá-lo. Deus abençoe, em nome de Jesus.